Shalom, shalom, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar semeando aqui mais uma palavra no canal. E hoje eu quero estar falando com a temática seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Baseado lá em Hebreus, capítulo 11, nós vamos estar meditando nessa poderosa palavra aqui, juntos, na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros. Diante disso, eu quero te pedir, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê like para colocar o canal para cima. Dê like, nos ajude, seja um propagador do Evangelho para anunciar as boas novas do Senhor. Esse like nos ajuda cada vez mais a impulsionar o nosso canal. Vamos lá? Bom, a palavra nos diz assim, em Hebreus, capítulo 10, e o versículo 38 primeiro, que vai estar dizendo assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Então, olha só, meus amados, nós começamos a entender o que a palavra está falando conosco do escritor aos Hebreus, dizendo: mas o justo viverá pela fé. E olha só, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus não se agrada de a gente estar recuando da nossa vivência em fé. Deus não se agrada, por exemplo, de nós estarmos desistindo e sermos guiados agora pela nossa alma conforme a circunstância que nós estamos passando no mundo. O justo vive pela fé. E a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: eu não tenho prazer naquele que recua, eu não tenho prazer naquele que não confia em mim, nas minhas promessas. Agora, olha só o que o escritor está falando. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas dos que creem para a conversão da nossa alma. Então, ou seja, para a conservação da nossa alma. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas dos que creem para a conservação da nossa alma. Olha só no capítulo 11, e o primeiro vai estar dizendo assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, significa o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus amados, olha que interessante isso, nós precisamos entender a nossa vivência por fé, porque ela é o fundamento das coisas que nós esperamos. Sem fé fica tudo, nós ficamos sem fé, ficamos sem esperança, amado. Fé e esperança caminham junto, então, ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos porque nós temos esperança. A esperança nas coisas eternas e é a prova das coisas que a gente não se vê. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque diz a palavra: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram no Senhor. Agora olha o versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meus amados, nós cremos que pela fé, olha só, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se vê, que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, você está vendo agora, mas não foi feito do que é visível, foi feito pela declaração do Senhor nosso Deus, dizendo: haja luz e houve luz, haja firmamento, haja trevas, haja luz, haja separação, haja firmamento, ou seja, a palavra do haja. Então, ou seja, isso é muito relevante. Então, ou seja, nós cremos pela fé. E agora no versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. Ou seja, nós vimos ali
àquela situação de Abel e Caim e nós vemos e entendemos o que foi feito pela fé, o que foi feito direcionado pela confiança no Senhor. No versículo 4 do capítulo 11 diz assim, Enoque, pela fé, Enoque foi o quê? Transladado para não ver a morte e não foi encontrado, porque Deus o transladara, visto que antes de sua transladação alcançou testemunho que agradava a Deus. Esse testemunho que agrada a Deus é a fé. Quando nós entendemos a fé, nós estamos agora entendemos os planos do Senhor. Sabe por quê? Olha o versículo 6 o que diz. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, amados, nós precisamos entender essa vivência por fé. Nós precisamos entender que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Por isso, chame à existência aquilo que não há. Ainda que você esteja passando uma situação que os seus olhos almáticos não estejam agora considerando, considere a palavra do Senhor, pois o Senhor se sujeita pela sua palavra. E é nesse momento que você deve exercer a fé, orando a palavra de Deus. Por isso, sem fé, realmente é impossível agradar a Deus. E agora o último versículo diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça e segundo a fé. Ou seja, meus amados, nós entendemos um livramento na vida de Noé, que recebeu isso dentro do seu coração, o quê? Essa porção de fé, assim como todos nós recebemos. E ele creu, desenvolveu a arca e teve a misericórdia de Deus. Então, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Então, pare de andar com seus olhos almáticos, andando ansiosos ou depressivo lá no passado, respeitando a depressão, respeitando a ansiedade, entendendo que cada pessoa tem as suas direções com os profissionais corretos. Nós consideramos isso sim, é necessário buscar profissionais. Agora, uma coisa eu te digo, o justo viverá pela fé. Então, pela fé, você exerce a sua porção que tem aí dentro de você e você vai aumentando ela cada vez mais. De que maneira? Ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui um beijo no seu coração. Exerça a fé e seja mais e mais um propagador do Evangelho. Um shalom e um beijo no seu coração.